Creio que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações hoje. Eu sei que talvez você está aqui precisando ouvir algo de Deus, mas que você possa prestar atenção realmente, porque a Bíblia diz que nós vamos encontrar o Senhor se nós o buscarmos de todo o coração. Não adianta servirmos a Deus de qualquer forma, nós temos que colocar toda a nossa fé, na palavra do Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a vida de Josué. Se você ler o livro de Josué, você vai ver que esse livro fala sobre recomeço. Foi um recomeço para o povo de Deus. E talvez você está aqui hoje, você precisa ter esse ânimo novo, para recomeçar na sua vida. Talvez você teve alguma perda, talvez algo não saiu da forma que você gostaria, talvez você está sem força para enfrentar os desafios da vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração, vai te renovar. E no final nós vamos orar juntos, nós vamos unir a nossa fé. E Deus vai trazer um novo ânimo para nós. Amém? Então o livro de Josué, ele fala desse recomeço para o povo de Israel. E aquele povo, eles já estavam há 40 anos no deserto. E eles sempre estavam ouvindo que Deus teria uma terra prometida para eles, uma terra onde mana leite e mel, uma terra próspera, onde eles desfrutariam da paz. E Deus já sabia de tudo, que Josué seria aquele que lideraria o povo para entrar nessa terra. Não seria Moisés, mas seria Josué. Então, muitas vezes nós temos aquela ideia de que o líder, ele já nasce formado. E é muito comum as pessoas dizerem, eu não sei qual chamado Deus tem para mim. Ou então, eu já recebi uma palavra, uma profecia, e eu não sei quando isso vai acontecer. Porque a gente tem aquela ideia de que o chamado vai acontecer da noite para o dia. De repente vai vir uma força sobrenatural, uma inteligência, uma capacidade, e nós vamos cumprir o chamado de Deus. Mas, irmãos, nunca acontece dessa forma. São anos e anos Deus nos preparando, Deus forjando o nosso caráter, para que a gente um dia possa cumprir o chamado. Se bem que a cada dia já faz parte, tudo já faz parte já dos planos do Senhor para nós. Então Deus, ele passou vários anos treinando Josué, capacitando a vida dele, mesmo quando ele nem sabia, nem sonhava que um dia iria cair de bandeja na mão dele aquele povo de Israel, e ele teria que liderar aquele povo. Então não veio da noite para o dia. Então nós vamos primeiro analisar como que foi o passado de Josué, antes de nós começarmos a ler esse livro aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Josué, ele nasceu durante aquele período de escravidão em que o povo de Israel estava, há mais de 400 anos nas mãos de Faraó. E aquele povo era muito sofrido, não tinha expectativa de melhora, de vida nenhuma, de mudança de vida. E Josué nasceu naquele contexto. Ao mesmo tempo, ele viu o sobrenatural de Deus. Ele viu quando Deus mandou as pragas, quando Deus fez sinais, maravilhas através de Moisés. Então Josué, ele presenciou tudo isso. Ele viu o mar se abrindo, o mar vermelho se abriu diante do povo. E da mesma forma que abriu, que as águas levantaram, aquelas águas se fecharam e destruíram também o exército egípcio. Então Josué, ele foi ganhando uma fé. Todas as experiências do passado foram necessárias, foram importantíssimas para o que viria para o futuro. Eu quero te dizer uma coisa, tudo que você já passou hoje, sejam coisas boas ou ruins, foi permissão de Deus, para Deus te preparar, te capacitar. Você não pode pensar assim, mas por que Deus frustrou os meus planos lá atrás? Por que as coisas deram errado? Por que eu tomei essas decisões? Não, em vez de você ficar se desgastando pensando assim, comece a pensar que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Comece a pensar que, como diz a Bíblia, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. É isso que está escrito lá em Romanos capítulo 8. Ou seja, Deus, ele vai juntar cada pecinha da sua vida, da sua história, e ele vai fazer uma obra linda. Mas você tem que crer dessa forma, para você voltar o seu coração para isso. Então, Josué, ele viu o poder de Deus, e ele
ganhou essa confiança, essa fé de que Deus sempre iria cuidar do seu povo. E aí então eles atravessaram aquele mar vermelho e de repente eles estavam diante, né, do deserto. E 2 meses depois que aquele povo já estava caminhando no deserto, a Bíblia diz que o exército dos amalequitas vieram contra o povo de Israel, vieram com todas as forças. E Moisés, ele não era guerreiro, Moisés não pegava em armas. Moisés, ele era um profeta de Deus, ele era um legislador, ele criava as leis, ele cuidava disso. E foi aí então que Josué, ele surgiu. A Bíblia diz que naquele momento Deus falou para Moisés: chama Josué para enfrentar essa batalha. E Josué enfrentou aquela batalha e derrotou os amalequitas. Moisés, ele ficava com a mão estendida, segurando a vara, para mostrar que Moisés era o líder. O povo tinha que entender que é através da autoridade que Deus deu a ele que o povo iria vencer. Mas quem enfrentou a batalha, quem foi lá e venceu os inimigos, foi Josué. Então, Josué, ele era um soldado corajoso, era um homem de guerra, e naquele momento, com certeza, Deus estava já testando a fé, a coragem de Josué. Às vezes a gente pensa assim, mas um dia, se o pastor Edmar, se o meu pastor, ele me der a oportunidade, aí eu vou estar cumprindo meu chamado. Não, meu irmão, pregue para o seu parente, pregue para o seu vizinho, exerça já a fé que Deus já te deu. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça e a gente estava conversando disso, do chamado, e eu falei para ela: não fique esperando o cargo, não fique esperando alguém te dar oportunidade, faça você, aproveite as oportunidades, E muitas vezes a gente fica travado nisso, porque a gente fica esperando algo grandioso e a gente se esquece de que hoje já é um dia especial, algo que Deus nos deu para a gente fazer algo para o Senhor. Amém? Então, essa batalha foi definitiva na vida de Josué, porque futuramente ele enfrentaria muitos gigantes, muitos exércitos, principalmente ali entrando na terra prometida. E o que aconteceu depois disso? Deus falou para Moisés: a partir de hoje Josué vai ser o seu assessor, vai ser o seu servo, ele vai ser o seu assistente por onde você for. Então Josué, ele acompanhou Moisés quando Moisés subiu ali no monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Quando Moisés desceu e ele viu aquele povo que tinha feito bezerro de ouro, Josué estava ali do lado de Moisés, aprendendo o tempo todo. Por quê? Porque Josué, ele não podia também ser somente um guerreiro, ele tinha que ser completo. E então ele precisava conhecer Deus, ele precisava conhecer as leis de Deus, ele precisava conhecer a seriedade que é servir a Deus, para que fizesse o povo obedecer às leis do Senhor. Então Josué, ele virou o braço direito de Moisés. E a Bíblia diz então que quando o povo foi andando naquele deserto, Deus, ele queria ter um tete a tete ali com Moisés. Deus queria falar com Moisés, e Deus queria revelar coisas para Moisés naquele deserto. Então Moisés, ele criava uma tenda especial ali para ele buscar a Deus. E quem ficou como responsável por proteger aquela tenda? Foi Josué. Então Josué, ele tinha que ser um adorador. Ele tinha que saber que Deus se revela, que Deus fala, que Deus é um Deus que direciona, um Deus que está presente. E então, quando Israel chegou na fronteira ali da terra prometida, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: agora você vai separar 12 homens que vão ser os espias. Esses homens vão lá primeiro analisar como é essa terra, e eles vão trazer o relatório. Então, depois de 40 dias, esses 12 homens voltaram trazendo notícias, Só que 10 desses 12 homens voltaram com um relatório pessimista. E eles disseram, primeira coisa, eles foram otimistas, Porque eles, não, realmente, nós olhamos lá e vimos que aquela terra é muito boa. Olha, Deus é fiel. Deus, ele falou que a terra manaria leite e mel, a terra próspera, e realmente nós vimos tudo isso lá durante esses 40 dias. Só tem um porém: os homens que a gente viu lá pareciam gigantes, a gente parecia gafanhotos perto deles. E eles então trouxeram esse relatório pessimista. Só que na mesma hora, Josué e Caleb, os únicos dois ali, eles disseram: gente, não acredite nesses 10,
Esses homens aí perderam a fé, eles não conhecem o Deus de Israel, o Deus que nunca nos abandona. E Josué então foi ousado ali, irmãos, e ele disse para aquele povo: olha, nós vamos conquistar essa terra, não vai ser na nossa força, mas Deus vai nos dar essa capacidade. Então Josué, ele era realista, ele sabia das dificuldades, mas nada tirava a fé daquele homem. As experiências que ele teve no passado foram extremamente importantes, né, para o homem que ele havia se tornado, estava se tornando. Então é assim que nós devemos entender que tudo que acontece, cada experiência, cada oportunidade, é Deus já nos preparando. Em vez de ficarmos esperando o futuro, vamos viver o presente, né, aproveitando cada chance que a gente tem de fazer a obra de Deus, de viver os caminhos que Ele tem para nós. Então Josué, ele também teve muita coragem naquele momento, porque ele teve que enfrentar a maioria do povo de Israel e enfrentar também aqueles espias que ficaram junto com eles. Com certeza ele estava correndo risco de vida ali, mas Deus estava com ele, porque Deus honra a fé. A fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. Amém? Então, Josué era um homem determinado, um homem corajoso, um homem cheio de fé. E com certeza ele, mais uma vez, ele foi provado na sua coragem, né? Porque ele teria que conduzir todo aquele povo no futuro. E com certeza não seria fácil, né? E além disso, ele teria que derrotar os inimigos que estariam ali naquela terra. Então, com certeza, mais uma vez, Deus estava provando a fé, a coragem de Josué. E até que chegou um dia que Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar nessa terra, mas eu já preparei o sucessor. Olha isso, irmãos. E aí, de repente, né, Josué é escolhido para ser o sucessor. Com certeza tinha muitos ali com qualidades, mas Deus quis que fosse ele. E então, naquele momento, Moisés impôs as mãos sobre Josué, abençoou a vida dele. Deus derramou unção, Deus capacitou ele, né? E Moisés, ele partiu. E aí, quando Moisés partiu, é aí que começa o livro de Josué, né? É nesse período de transição onde parece que talvez para muitos ali a esperança tinha se acabado, porque muitos talvez confiassem em Josué, mas eles confiavam totalmente em Moisés. Então nós lemos do versículo 1, Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Quantos de nós, precisamos ouvir uma palavra dessa hoje? Quantos de nós hoje aqui estamos precisando de um encorajamento, precisando de um renovo, de ouvir esse Deus tocar no nosso coração, falar com a gente? E eu acredito que Deus não falou essas palavras à toa para Josué. Tudo foi necessário que Deus falasse ali com ele. Por quê? Porque a tarefa não seria fácil, de forma alguma. O povo já tinha ouvido falar daquela terra, já estava cansado de ouvir sobre aquilo, daquela promessa. E eles tinham visto toda uma geração ficar longe daquela terra.
Então, irmãos, uma coisa eu aprendo: o deserto, ele nunca é bom. O deserto, se você não souber lidar com ele, ele vai acabar com a sua vida. Por mais que Deus tenha te colocado nele, se você não tomar a decisão certa, tudo que você fala, tudo que você pensa, toda a sua reação vai determinar quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Quanto mais cedo você aprender as lições que Deus tem para você nesse momento difícil que você está passando, mais chance você tem de sair disso de forma rápida. Então o deserto ele só é proveitoso se você entender que ele é para te preparar, para te moldar. É para Deus sondar o teu coração, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 8 que Deus permitiu aquele deserto, permitiu que o povo passasse fome, passasse sede, para ver o que estava no coração deles. E aquele povo nunca se voltou para Deus. Era um povo desobediente, um povo que só sabia reclamar. E por causa disso, é normal que Josué estivesse desgastado, que ele tivesse medo de conduzir aquele povo, porque aquele povo não tinha nenhum sinal de mudança. Você já teve essa experiência? Você insiste com uma pessoa, você fala de Deus para ela, você mostra, se apresenta a Deus, e parece que não tem mudança nenhuma. A pessoa, ela está sempre apanhando. Você está vendo que ela vai errar, que ela vai quebrar a cara, e mesmo assim ela não muda de coração, não se converte. Então é normal que Josué estivesse assim. Primeiro, porque Moisés morreu, e todos ali sentiram falta dele. Moisés era o grande líder, né? Moisés, ele representou a lei, ele representou a ordem. Moisés, ele andava com Deus, então ele representava a direção. O povo sabia o que ia fazer. Era só buscar conselho ali com Moisés. Deus falava com Moisés, e de repente o povo já sabia o que tinha que fazer, para onde ir. Então Moisés era uma peça fundamental naquilo ali. E ainda assim, ainda que Moisés fosse essa bênção toda, ainda assim ele não conseguiu mudar o coração das pessoas. Então não vai ser na nossa força, irmão. Se a pessoa não quiser mudar, ore por ela. É a única coisa que você pode fazer. Esteja disponível se um dia ela te pedir ajuda. Mas entenda uma coisa: infelizmente as pessoas às vezes, né, tem que quebrar muito a cara para acordar. E assim foi com o povo teimoso, o povo desobediente. Mas nada desgastava Moisés. Moisés foi um homem que a Bíblia diz que na época dele, em toda a terra, não existia um homem mais manso que Moisés. A gente fala muito da paciência de Jó, né? Mas a Bíblia diz que ele foi o mais paciente de todos. Um homem manso, um homem que ele não se abalava. E se você voltar aí ao capítulo anterior, ó, Deuteronômio, capítulo 34, para mim está na mesma página aqui, Deuteronômio 34, o versículo 7. Olha o que diz a respeito dele. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Olha que bênção, irmãos. Imagina a gente chegar no final da nossa vida, né, dessa maneira, lúcido, né, com o coração cheio de fé, sem estar assim desgastado pela vida. Isso, para a gente viver dessa maneira, só existe um caminho, né? Aqui no versículo 10, olha a resposta, olha o porquê Moisés era dessa forma. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais demonstrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Aqui diz que Deus falava com Moisés face a face. Ou seja, Moisés era íntimo de Deus. Ele conhecia a Deus de verdade. E por causa disso, ele era um líder que todo mundo queria ter. Ele era um homem exemplar. Imagine a falta que esse homem não estava fazendo ali para o povo, principalmente para um povo que morria de medo de Deus e sempre pedia para ter um intercessor, que no caso era Moisés. E agora, né, Josué teria que lidar com tudo isso. Então é normal que esse homem estivesse desencorajado. Às vezes a gente tem aquela ideia que os homens da Bíblia eram, né,
super-heróis. E não eram assim, eles eram pessoas igual a mim, igual a você, que tinham medos, dúvidas,